Estamos de volta ao terceiro e último bloco do Tira Dúvidas de hoje, com a presença do professor João Paulo e do professor Wendermi da área de Ciências Humanas. Participe você também nessa conversa. Ligue para o nosso telefone 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso número de WhatsApp no 31 98295 2794. Nós estamos esperando a sua participação. A nossa próxima pergunta veio do Alexander, de Montalvânia, da Escola Estadual Galileu Galilei. O Alexander está no 9º ano. Quais são as principais causas da degradação ambiental no mundo? E ele faz outra pergunta. Qual a sua ligação com os recursos naturais? Bom, nós temos várias causas dessa degradação ambiental, né? Que a gente poderia ficar aqui o dia todo enumerando, mas nós vamos citar só algumas, né, como exemplos. A industrialização, né, como nós falamos, ela causa um impacto ambiental muito grande, como já foi dito, a questão de utilização de matéria-prima, de poluição também, que ela é causada também em virtude desse processo de industrialização. O desmatamento também ele causa grande impacto ambiental, né? Ele causa grande degradação ambiental. E a segunda pergunta é a relação com... Qual sua ligação com os recursos naturais? Essa pergunta é importante pelo seguinte, muitas vezes, quando a gente pega um objeto pronto, né, um equipamento eletrônico, alguma coisa, a gente não pensa que para que ele ficasse pronto, ele necessita o quê? De um processo de industrialização que necessita de uma matéria-prima, né? Então, toda vez que nós temos um consumo muito elevado, que nós chamamos de consumismo, que é o consumo exagerado, digamos assim, nós vamos ter o quê? Uma demanda maior por produtos e, consequentemente, nós vamos ter uma demanda maior por matéria-prima. E aí nós temos dois problemas, que vão ser problemas ambientais. A utilização exagerada de matéria-prima, que vai causar, né, uma extração também exagerada dessa matéria-prima da natureza. E aí, muitas vezes, essa extração da matéria-prima, ela é tão grande e ela é tão rápida que não dá tempo do meio ambiente se recuperar, né? Isso é um problema. E o outro problema também é a grande quantidade de lixo que a humanidade ela vai gerando ao longo do tempo, que também vai gerar, né, no caso, vai causar um grande impacto ambiental no mundo todo. Nossa próxima pergunta agora veio do Eduardo, aqui de Belo Horizonte. O Eduardo está perguntando: como entender o termo ditadura da beleza? Bom, Eduardo, como eu falei anteriormente, hoje nós temos uma indústria da beleza. Ela vai determinar o que é belo. Então vai fugir daquela noção de Kant, que Kant vai dizer, olha, o objeto ele não é detentor da beleza. A beleza vai estar justamente nessa percepção que cada um tem. Aí a gente pensa na obra de arte, por exemplo. Então, assim, essa ditadura da beleza vai definir um padrão de que é belo. Então, o homem belo, a mulher bela, e aí a gente vê isso muito trabalhado na mídia, na questão das propagandas. A propaganda vai definir o que é ser belo. A propaganda vai definir o que você tem que ser, o que você tem que agir. Então, essa ditadura da beleza, ela vai fugir do que você é e você vai ter que deixar de ser autônomo e entrar dentro de uma caixinha, que é justamente esse padrão que vai falar, ó, isso aqui que é o belo, né? E aí nós vamos ver que muitas vezes esta beleza é uma coisa complicada, esse padrão de beleza é uma coisa complicada, porque jamais ninguém consegue alcançar. Por mais que existam fórmulas ou proximidades, o padrão de beleza perfeito é quase impossível de ser alcançado. E aí na aula eu falava a respeito de, às vezes, a pessoa, né, vê uma atriz com uma determinada roupa, acha bacana aquilo, e de repente veste essa roupa. Na atriz ficou bom, por quê? Ela, o ser dela, é diferente dos outros seres. Já em você, né, quem vestiu, já não ficou tão legal. Por quê? Tanto eles dizem, né, não sei, o professor de biologia pode desenvolver isso melhor, mas tanto perfume, roupa, ela vai encaixar, adaptar a sua realidade ao que você é.
Então eu não posso definir que existe um padrão de beleza. Belo é isso. Kant já vai dizer justamente isso. Não posso, não é de propriedade do objeto se definir belo. Como também não existe uma convenção que vai definir o que é belo. Ah, mas existe concurso de beleza. Mas o concurso de beleza ele vai avaliar, além do estético, e aí quem já assistiu, ele vai avaliar outros requisitos dos modelos. E esses outros requisitos vão justamente na questão da identidade. Então, o que seria um padrão de beleza? É ser autônomo, é ser você, diferente do que é divulgado. Então, padrão de beleza é você pegar a sua realidade e colocar dentro de uma caixinha que, tecnicamente, não define quem você é. Nós somos seres únicos, não é, professor? Exatamente. Cada um de nós traz uma beleza ímpar. E é isso que faz a sociedade, Bruna, ser tão rica. É isso que faz, por exemplo, esse acontecimento nas aulas que nós estamos tendo aqui, tantos professores diferentes, tantos profissionais diferentes, cada um trazendo seu conhecimento, sua beleza, tanta gente também nas escolas. Isso sim é uma beleza, entendeu? Então, assim, colocar as suas habilidades em prática, colocar aquilo que você é, o que há de bom em você. Você aí de casa, você pode transferir também, demonstrar essa beleza no ajudar o colega, no participar e também se autoconstruir. Isso tudo é a beleza. Não é isso pré-determinado que muitas vezes nós assistimos. É interessante que essa ideia de padrão, ela é muito afirmada também no processo de globalização. Ah, sim. Nós falamos sobre isso nas aulas também, que essa busca pelo padrão, ela faz com que nós tenhamos aí ao longo do tempo vários problemas sociais, porque muitas vezes a busca pelo padrão, ela vai resultar o quê? Nas pessoas, na sociedade de forma geral, as pessoas elas começam a se esforçar mais, a gastarem cada vez mais em busca desse padrão que é imposto, né, por esse processo de globalização que existe, né, pela questão dos fluxos de informação, né, e tudo mais, e isso resulta na ampliação da pobreza. Porque quando nós temos uma grande parcela da população que não tem acesso a uma série de serviços, a uma série de coisas, mas que quer ter acesso àquilo para se sentir incluída dentro da sociedade, né? Então, isso acaba excluindo muitas vezes, que é aquele processo que nós falamos na aula de contradição, que ocorre no processo de globalização, né? Porque a ideia é uma, né? A ideia é de inclusão, mas a prática, muitas vezes, na maioria das vezes, ela é excludente, e aí a busca por esse padrão, ela acaba resultando, né, e ampliando cada vez mais as desigualdades sociais. E é algo muito cruel, né, professor? Então as pessoas muitas vezes vão destruir o seu próprio corpo, e aí a gente vê a história de plásticas, a gente vê a história das pessoas que utilizam determinados medicamentos para atingir determinado corpo, né? Então, a ditadura da beleza é uma coisa muito cruel, é uma coisa muito perversa. Ela vai gerar essas desigualdades, né? E isso eu estou falando de corporeidade, estou falando de perfil, de aparência apenas, mas vem a questão também do consumo. Então, muitas vezes, a escalada da violência vai estar associada a isso também. A uma beleza social que existe, né, como padrão, e que eu não posso alcançar, e muitas vezes isso vai gerar um problema psicológico, isso vai gerar a questão da violência que nós vemos, essa escalada da violência, que é justamente essa busca de um poder para poder se lançar, para ter esta beleza estampada em todos os lugares. Então, assim, ser você nunca sai de moda. Então, fechamos com essa mensagem, a individualidade de cada um está a beleza. Exatamente. Nisso, vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta do 8º ano. O que diferencia a União Europeia dos demais blocos econômicos? Bom, vamos lá. Os blocos econômicos, eles são associações de países que têm como objetivo, né, fortalecer a economia regional, no caso ali, né, dos países envolvidos, e promover, né, e aumentar a competitividade
desses países no mercado internacional. A União Europeia, ela tem uma particularidade que a diferencia dos demais blocos, que é o seguinte, é a capacidade de integração que a União Europeia ela tem, né? Os países eles são mais integrados, socialmente, politicamente, economicamente, e também o principal símbolo da integração da União Europeia é o euro, né? A adoção do euro como moeda única por grande parte dos países que integram o bloco. Então, essa capacidade de integração maior é que diferencia a União Europeia dos demais blocos econômicos e regionais que nós temos no espaço geográfico mundial. Muito obrigada, professor. Nossa pergunta agora veio da Ciene, do 2º ano. Pode-se dizer que a morte é a construção de um novo ser? Ciene? Isso. Ciene, fantástica a sua pergunta. Sim, pode sim. Quando que eu vou imaginar que a morte vai ser a construção de um novo ser? Então, primeira coisa que a gente tem que saber, eu tenho uma finitude, então eu não vou ser jovem o tempo inteiro, lembrando, né, que a cada dia, a cada momento nós estamos morrendo, porque nós não podemos voltar atrás, não existe uma corrida, não existe uma fonte, né, da juventude, onde eu possa refazer tudo. Então, cada dia a mais a gente está caminhando para a morte. E aí vem a grande pergunta, como que essa morte vai ser uma fonte para produzir uma nova vida? Primeiro momento, como eu tenho vivido a minha vida? Eu tenho vivido a minha vida apenas nos momentos? Bauman, que é filósofo e sociólogo polonês, ele vai dizer justamente isso, olha, nós vivemos uma modernidade líquida, ou seja, as pessoas só pensam no agora, no momento, em satisfazer esse momento e acabou, né? Então, assim, eu tenho projeto de vida, você aí tem um projeto de vida? Nós estamos vivendo este momento aí da pandemia, da Covid, aí nós acompanhamos a escalada, né, do número de mortes, né, de pessoas aí, que nós acompanhamos com muita tristeza, e aí essa morte bate na nossa porta de novo para a gente poder refletir. Como que eu estou tomando conta da minha vida? Como estão sendo os meus hábitos? Então, a morte, quando eu tenho consciência dela, eu vou tratar de viver melhor os momentos da minha vida. E também de projetar. Então, você que está aí, estudante, esse momento que nós estamos fazendo, né? Todo esse trajeto acadêmico com vocês aqui da televisão e vocês aí de casa. Qual é o projeto que você tem para a sua vida? Você está pensando nisso agora? Está querendo deixar para depois? Porque o depois pode não existir. Então, quando eu tenho essa consciência de que não há uma data marcada, uma hora marcada para esta finitude do meu ser aí, eu vou perceber que eu tenho que viver com responsabilidade. Aí nós vamos lembrar lá atrás Sartre, que vai dizer que liberdade é responsabilidade, então eu tenho que assumir meus atos. A partir do momento que eu assumo meus atos, eu tenho que me perceber enquanto pessoa, porque muitas vezes a gente quer ser o outro, mas não quer ser a gente, então eu tenho que ser eu tenho que me perceber enquanto pessoa, e nessa sequência, definir qual vai ser o meu caminho. É lógico, ao longo do projeto de vida, podem acontecer muitas coisas que vão mudar. Por exemplo, quando eu estava aí, na mesma série que vocês estavam, o meu projeto de vida era ser psicólogo. Só que ao longo do trajeto, a minha vida foi mudando, eu fui vivendo outras experiências e hoje sou professor. E como professor, vivi diversas experiências, até vivências da área da psicologia, que é uma coisa que acabou sendo uma coisa mais ampla para a minha vida. Então, assim, a morte, a partir do momento que eu percebo, eu invisto em mim. E investir em mim é estar em constante mudança, em constante crescimento. É sim uma forma de perceber e de criar uma nova vida, uma nova realidade. Vamos para a próxima pergunta? Vamos ler aqui. Uma pergunta do 6º ano. Podemos encontrar impactos ambientais nas paisagens culturais? Bom, podemos sim. Inclusive, as paisagens culturais são as paisagens que elas vão reunir a maior parte dos impactos ambientais. Porque a paisagem cultural é aquela paisagem humanizada.
é aquela paisagem que era natural e que ela foi modificada pelo ser humano com o objetivo de atender, né, às suas demandas. E aí, essa transformação da paisagem, se ela não for equilibrada, se ela não for bem pensada, se ela não for planejada, ela pode provocar o que nós falamos, que é a escassez dos recursos naturais, né? E aí, quando nós temos uma exploração, né, desses recursos, a gente tem uma utilização exagerada desses recursos, nós temos os impactos ambientais. E aí, quando nós pensamos, por exemplo, no espaço urbano, que é o grande exemplo das paisagens culturais, nós percebemos que o espaço urbano é um dos espaços geográficos que nós analisamos que ele tem o maior percentual de impactos ambientais, né? Porque é o espaço que tem a maior, que proporcionalmente ele vai ter a maior ação humana, né, na modificação daquele espaço ali construído. Muito obrigada, professor. Nós estamos chegando agora ao final do Tira Dúvidas de Ciências Humanas. Se ficou alguma dúvida, acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Você pode também consultar o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E não se esqueça que as aulas estão disponíveis nas nossas plataformas digitais, para que você possa assistir quantas vezes quiser. Agradeço a presença dos professores que estiveram aqui comigo, dos intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!